use a fé com inteligência. Não use a fé que a autoridade que o diabo ou que Lúcifer usou, não. Ele usou a autoridade para criar um reino contra Deus. Agora, ele é o diabo e sabe que os dias dele estão contados, estão chegando ao fim. Ele sabe que vai para o lago de fogo e enxofre. Ele sabe disso. A morte, também os que não estão inscritos seus nomes no livro da vida, a besta, o falso profeta, né, o anticristo. Tudo isso vai para o lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque o diabo, que não era diabo, ele era um anjo, recebeu a autoridade de Deus para fazer a vontade de Deus, ele então desviou-se da vontade de Deus para fazer a sua própria vontade e tornou-se o diabo. Assim também são muitos cristãos que receberam a autoridade de Deus, tiveram até experiências maravilhosas com Deus no passado, mas hoje vivem uma vida cheia de amargura, de fracassos, de tristeza, e não conseguem nem mais crer em Deus, manifestar a crença em Deus. Por quê? Porque essas pessoas pegaram a autoridade que receberam de Deus e aplicaram para fazer a sua própria vontade. Por isso, Jesus fazia a vontade do Pai. Jesus fazia a vontade do Pai. Davi fazia a vontade de Deus. Os profetas, os homens de Deus do passado, os homens da fé do passado, procuravam fazer a vontade de Deus com a autoridade que receberam de Deus. E por isso transformaram-se em grandes homens de Deus. Então, minha amiga, Deus nos tem concedido a fé. Você tem fé. Agora, essa fé, o que você tem feito com ela? Você tem usado essa fé para quê? Para buscar a glória desse mundo? Ou você tem usado essa fé para servir a Deus e fazer a vontade dele? Não se esqueça que você é servo, e nós somos servos. E o servo que se preze, faz a vontade do seu Senhor. Fazer a vontade do nosso Deus é, no mínimo, a nossa obrigação como servo. Se nós temos autoridade, temos fé para servi-lo e não o fazemos, então é óbvio que não servimos para nada. Você, minha amiga, meu amigo, analise o que nós estamos falando, avalie o que nós estamos falando e tire as suas conclusões. Daí, porque muitos são ou dizem ser cristãos, mas vivem na amargura, na tristeza. Vivem amargando derrotas e fracassos sempre, constantemente. O que se pode fazer? A única coisa que se pode fazer. Orar não adianta. Jejuar não adianta. Ler a Bíblia não adianta. Só tem um jeito. Obedecer. Fazer aquilo que Deus quer que você faça.